Hoje, a semana passada, iniciámos uma série sobre os propósitos da Igreja e falamos acerca da adoração. A adoração que não tem a ver com louvor cantado, tem a ver com um estilo de vida, de várias formas que nós podemos adorar este Deus. Que basicamente é dar-lhe o tributo que Ele merece. E podemos fazê-lo de várias formas. Falamos de várias formas litúrgicas que podemos adorar a Deus. A forma de lermos a palavra. A forma como podemos, até celebrando a ceia, estamos a adorar este Deus que está presente connosco. Cantando, estamos a fazer isso. Também nos juntando e estando em comunhão uns com os outros, estamos a fazer isso. Mas hoje vamos entrar no segundo tema, que é o tema sobre a comunhão. E este é um tema muito interessante, que eu gostava de começar, talvez, de uma maneira um pouco diferente. Não sei se os irmãos... Quem gosta da cor azul como a sua cor preferida? Quem gosta da cor vermelha como a cor preferida? Não tem a ver com clubes, tem a ver com cores, ok? Isso. Quem gosta da cor amarela? Também, aqui a gente gosta da cor amarela, amarela é muito bonito. Quem prefere peixe? Carne? Verduras? Não o que é que quem acredita que o nosso governo, devia investir mais na educação? Na saúde? Também? Mas também. Ou seja, sabe o que é que eu fiz? Basicamente eu promovi as diferenças entre vocês. Eu não quis falar dos clubes de futebol, não era necessário. Já estava tudo, o caldo entornado, por isso era escusado entornar mais o caldo. Não é? Ou seja, o que eu estive a fazer basicamente foi promover as diferenças. Não é? Promover, basicamente, não estava a promover a comunhão. Estava simplesmente a promover as diferenças entre nós e poderíamos ir por aí e podíamos entrar em muitos temas interessantes. Um homem chamado John Bunyan, que escreveu um dos livros mais lidos do mundo, penso que é até possivelmente o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Ele diz assim: onde falta a paz e a unidade, muito tempo precioso é gasto sem propósito. Este homem há mais de 400 anos ainda deu uma coisa: quando nós não temos comunhão, não temos unidade, então vamos gastar a vida tudo a fazer coisas sem propósito. A palavra comunhão, que vem do latim, significa comunhão, ou seja, comunidade, participação mútua, associação, acordo, harmonia. Tem a ideia de juntar-se aos outros para alcançar um propósito comum. E é interessante que a Bíblia tem uma imagem que muitas vezes se usa até nos casamentos, não é? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E vocês possivelmente já viram isto acontecer, não é? A ideia de que quando nós estamos verdadeiramente em comunhão, envolvidos uns nos outros, aí realmente há uma força muito, muito grande. Acho que a igreja é uma das coisas mais extraordinárias, porque quando eu consigo imaginar a nossa história, a história de cada um de nós, que vem de transfundos sociais, até religiosos, étnicos, e conseguimos nos juntar num só lugar, tendo a mesma missão, o mesmo objetivo e o mesmo propósito. Isso é Deus. Isso é comunhão. Na nossa igreja nós não promovemos a diferença, nem promovemos as divisões. Se eu perguntasse aqui, quantos acham que pessoas que se convertem hoje poderiam ser batizados amanhã? Ou alguns que diziam, alguns que se convertem hoje tinham que fazer um curso de... Ou alguns tinham que passar por quase uma inspeção, se calhar teríamos aqui 3 opiniões muito diferentes. Ou seja, na verdade, há coisas essenciais e há coisas que são particularidades. E nós não podemos estar a promover aquilo que é particularidade. Precisamos de promover aquilo que nos vai unir. Nem a propósito, a Ivone há bocado leu a oração do Senhor Jesus, que era o tema central da minha mensagem, que diz: e não rogo por estes,
mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem são estes? Nós. Estamos aqui hoje. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus é profundamente ousado em acreditar que tal como Ele é com o Pai, nós podemos ser com Ele. Vocês acreditam nisso? É uma oração incrível. Agora, se Ele ora, é possível acontecer. Ou seja, o que Ele estava a orar é que a comunhão que Ele tinha com o Pai pudesse ser experimentada entre nós, igreja. Isso é de loucos. Pensar que nós, seres humanos, não é? Com diferenças tão grandes uns com os outros, podemos experimentar a mesma unidade que Ele tinha com o Pai. E depois Ele diz, e é interessante este versículo, é muito interessante, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Dei-lhes a glória que a mim me destes. Para quê? Para que eles sejam um, como nós somos um. A glória de Deus, que é partilhada connosco, é para promover a unidade do corpo de Cristo. É uma imagem incrível. E depois ele diz, eu neles... É tão interessante esta linguagem de Jesus, não é? Eu neles e tu em mim. Ou seja, o que Jesus está aqui a envisionar, basicamente, a promover, é uma unidade que não é um fabrico humano, não é um pensamento do homem, não é uma boa intenção que acontece por tu e eu sermos gente que quer fazer unidade. Não. Isto acontece por causa de Jesus. Por causa da glória de Jesus. O que nós precisamos é não estorbar Jesus. Está a perceber? O que eu e tu precisamos fazer na vida, muitas vezes, é não estorbar Jesus. Porque Ele vai fazer o que é certo. O teu trabalho, o meu trabalho é dar espaço para que Jesus faça as coisas. Perceber que Jesus está a trabalhar em Portugal. Jesus está a trabalhar na tua comunidade, no teu lugar. E o que tu precisas fazer é saber o que é que Ele está a fazer. E juntar-te a Ele. Ou seja, não é tu te esforçares. Não é tu fazeres muito esforço. Não. O esforço é feito por Jesus na cruz. A conquista foi dele. Agora nós temos uma imagem de uma vida cristã muito estranha. E parece que depende de ti, depende de mim. Não, nós somos atores, sim. Mas nós somos atores secundários. Porque o ator principal, que é Jesus, já fez a obra toda. E tu o que precisas ir é não estorbar Jesus. Deixar o que Ele quer fazer. É muito interessante pensarmos esta unidade que Jesus falava, esta unidade da Trindade, eu e tu. Encontramos também este princípio-chave, que é a comunhão que buscamos ou procuramos e promovemos, é baseada num Deus que se comunica entre si. E comunica com todo o ser humano. É muito interessante, quando vais lá ler o livro em Mateus, quando há o batismo de Jesus, diz assim, e depois de batizado, Jesus saiu da água e viu do céu e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, o Pai, este é o meu filho. O Deus triuno estava ali, naquele momento. Ali. E se formos ao livro de Gênesis, lá no princípio da criação, encontramos o Deus triuno a visitar Adão e Eva para ter comunhão com Ele. Ou seja, a Bíblia fala que Deus saía para conhecer e para estar com o ser humano. Então, o que tu e eu precisamos de entender é que a comunhão que nós estamos a pensar é uma comunhão de um Deus que já tem comunhão entre si. Um Deus triuno que não tem competição, ver quem é melhor que ninguém. Então, a unidade, a comunhão que estamos aqui a falar é uma comunhão que promove os outros. Uma comunhão que promove o bem comum. Não uma comunhão que nos levanta a nós em detrimento dos outros. E a Trindade é o nosso primeiro exemplo.
Ou seja, nós temos comunhão porque o Deus triuno é um Deus de comunhão. E tu, se queres ter comunhão com Deus, só podes ter comunhão com os outros também. E quando nós vamos ver a igreja primitiva, nós descobrimos que isto era algo muito interessante, era algo que acontecia muito claramente nela. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E reparem, eu enfatizei isto. E todos os que criam estavam juntos. Ou seja, o que é que eu quero falar aqui? Basicamente, a comunhão acontece em quem? Em todos os que creem. E, em parte, em todos os que querem. Ou seja, crer em Jesus é o ponto de partida para tu e eu termos comunhão com alguém. Eu acho isto muito interessante. Porquê? Porque, como eu vos mostrei há um bocado, nós temos que perceber aquilo que nos une. E o que claramente percebemos é que a base da nossa comunhão é a nossa fé em Jesus e nada mais. Nada mais. Não é nada mais que nos vai fazer ter comunhão com mais ninguém. Se nós pensarmos, há muita gente que pensa que se eu tiver a mesma doutrina daquela pessoa, se eu tiver a mesma linha teológica daquela pessoa, né? Agora encontro muita gente, pastores principalmente, quando se juntam com os outros, então tu és calvinista ou és arminiano? E pensam que é isso que vai trazer comunhão. Esquece, não é isso que vai trazer comunhão. O que traz comunhão, o centro da fé, é crer em Jesus. É isso que é importante, não é? Vocês já pensaram, quando chegarem lá ao céu, qual é que vai ser as perguntas que Jesus vai fazer? Olha lá, diz-me lá. Então lá, quando estavas lá, qual era o batismo que fazia na tua igreja? Era a expressão, que é um bocadinho de água, ou era a imersão? Lá na tua igreja faziam preparação para o batismo ou não faziam? E lá, qual eram os cursos teológicos que eles tinham? Achas que isso que Deus vai-se fazer a pergunta? A chave de tudo é fé em Jesus. Fé em Jesus. Confiar em Jesus. Entregar-te a Jesus. Jesus ser o centro de tudo. Não é uma igreja, não é uma linha teológica. E o que é curioso é pensar nisso, não é? Porque se tu vais querer enfatizar as diferenças, então vai crescer as diferenças entre nós. Se eu começasse aqui a enfatizar as diferenças, irmãos, se calhar seremos todos à porrada daqui a pouco. Porquê? Porque verdadeiramente há muitas diferenças entre nós. Mas o que é importante é percebermos que o centro de tudo, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Cristo quer que nós sejamos, é algo central e único. E é isso que precisamos nós promover. A nossa fé em Jesus Cristo, nada mais. Pensemos nos discípulos que Jesus encontra. Jesus escolhe pessoas muito diversas para seus discípulos. Não é? Se Jesus quisesse conhecer gente homogeneizada, parecida umas com as outras, esquece. Encontras um Pedro, um homem impetuoso, que nós ouvimos muito bem as mensagens sobre Pedro lá no nosso retiro. Encontramos este Pedro, um homem muito impetuoso, que dizia que Jesus era o Filho de Deus. Mas também tão orgulhoso, Senhor, não me lavas os pés a mim. Podes lavar aos outros, mas a mim não vais lavar. Ou seja, era um homem muito interessante, eu acho que é muito interessante. Tenho uma grande apreciação por Pedro, deixem-me dizer-vos. Não é? Mas depois encontras um homem aparentemente complativo e amoroso, que era João, mas que numa altura liga-se ao seu irmão André e diz assim, olha, Jesus, já agora, é possível fazermos aqui um arranjozinho? Eu fico à direita, eu outro fico à esquerda, pode ser. O que é que vocês chamariam isto? Tiago, exatamente. O que é que vocês chamariam isto? Cunha. Não é? Egoísmo. Isto promove comunhão. Os outros discípulos como é que ficaram? Passados com ele. Ou seja, o que estou a dizer é que basicamente Jesus também faz uma coisa curiosa, que é, Jesus decide escolher uma gente muito, muito diferente. E é interessante que diz lá a palavra, lá em 1 Coríntios 12, diz, porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Nós temos a mania, ou talvez temos a leitura, de ver isto numa igreja local. Mas isto está a falar de uma igreja local ou está a falar da igreja de Jesus? Está a falar da igreja de Jesus, não são. Ou seja, o que é que está aqui a dizer, basicamente? É que na igreja de Jesus, que está em todo o mundo, em todo lugar, de todas as formas, aqueles que levantam as mãos, aqueles que levantam pés, aqueles que ficam com as mãos ali em baixo,
aqueles que ficam sentados, aqueles que ficam aos pinchos. Toda essa gente, muito diferente, não é? Isso é uma pergunta que eu nem fiz, nós éramos obrigados a não levantar as mãos quando adoramos a Deus. Mas se nós vamos olhar para isto, o que é que nós descobrimos? Que na igreja tem gente muito diversa. E o que ele fala, basicamente, é que a igreja é como um corpo. E um corpo tem várias partes, todas as partes diferentes. E nenhuma parte é indispensável. Algum de vocês quer dispensar uma parte do vosso corpo? Um dedito? Não. Nem o apêndice nós queremos dispensar, não é? Ou seja, verdadeiramente o que é que eu quero dizer é que tudo o que nós temos é importante. Tudo isso é que forma o corpo. E a igreja é como esse corpo que é tão diferente. Vocês imaginem a mão a discutir com os olhos. O que é que a mão vai dizer aos olhos? Tu não fazes o que eu faço. E ele responderia, e tu não vês o que eu vejo. Ou seja, começaríamos aqui uma discussão. Porquê? Porque uma das coisas mais interessantes e que promove a comunhão e que nós devemos pensar é descobrir verdadeiramente a diversidade. Perceber que a comunhão acontece e manifesta-se na diversidade e não na homogeneidade. Há muitos lugares onde pensamos que fazer igreja é nós sermos iguaizinhos aos outros. Mas eu acho que Deus nunca... Deus respeita quem tu és. Amém. A tua forma de ser. Por isso é que Ele te escolheu a ti. Porque ninguém no mundo é igual a ti. Está a pensar? Amém. Ninguém no mundo é igual a ti. E a comunhão acontece nessa diversidade. O que é tão interessante na história da Igreja Primitiva é que encontramos ali uma série de discípulos. Se vocês pensarem bem, estudar a vida dos discípulos é muito interessante. Vocês encontram um homem lá que era um zelote. Um zelote era um homem que defendia os interesses judaicos. E depois encontram um homem que era um publicano, que era Mateus. Defendia os interesses de quem? Dos romanos. Ou seja, vocês encontram algo ali. Um potencial de guerra. Ou seja, desculpem a expressão, e espero que ninguém me ouça, o Bloco de Esquerda e o Chega. Basicamente sentados à mesma mesa, comendo a mesma ceia, partilhando o mesmo Cristo. Porquê? Porque Cristo é maior que as nossas diferenças. Amém. E a diversidade traz uma riqueza muito grande, irmãos. A diversidade traz uma riqueza muito grande. Na verdade, quando nós olhamos para o final da história do mundo, o que é que nós vemos? Alguém pode ler esta passagem? Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas eu vi uma multidão. Ninguém podia contar. Gente de Moçambique, gente do Brasil, até baianos estavam lá. Baianos, tá? Gente de tantas cores diferentes. Não há homogeneidade aqui, não há mais. E o que vimos é que todos eles estavam diante do trono de Deus. Eu acho que esta é uma visão incrível do mundo. Que a comunhão acontece assim, irmãos. Eu trago aqui um pequeno cordel, não é? Não sei se vocês conseguem ver aqui o cordel. Conseguem ver a cor dele? Qual é a cor? Laranja, amarelo. Se eu chegasse mais perto, vocês viam também vai ter um fio de metal. O que é curioso neste cordel é que ele está todo entrelaçado um com o outro. Este pequeno cordel terá
talvez uns 15 ou 20 fios que decidiram se unir para dar força a este cordel. Aí percebemos uma coisa, que se vocês pegarem os 15 fios separados, um ao lado do outro, e tentarem arrebentar, a força que é preciso é inferior à necessária para arrebentar estes 15 fios que estão simplesmente entrelaçados. A igreja é isto mesmo. Amém. Como diz o brasileiro, misturado. Não é? Junto e misturado. Ou seja, esta imagem é uma imagem tão interessante acerca do que Deus quer fazer entre nós. Em 1961, minha esposa era na China. Estava a nascer. O que aconteceu? Alguém quer ajudar? Construção do Muro de Berlim. Se calhar a nova geração não sabe o que é isto, não imagina o que é o Muro de Berlim. Mas o Muro de Berlim foi algo insano que pessoas decidiram fazer. Em 13 de agosto de 1961, decidiram dividir a cidade de Berlim em duas partes. Evitar assim uma migração de um lado para o outro lado da cidade. O muro separou o mesmo povo, famílias foram separadas, tudo isto por causa de uma ideologia. E por causa desse muro criou-se uma separação, medo, divisão, enfraquecimento de recursos. E num ato singular e incrível, quem é que se lembra em 1989 a destruição do Muro de Berlim? Foi um episódio marcante na história, quando se ouviu o Muro de Berlim caiu. Aquilo arrebatou as nossas emoções, porque percebemos que algo muito significativo aconteceu nesse dia. Algo histórico aconteceu nesse dia. Na verdade, eu acho que eles nem pensavam nas consequências que aquilo haveria de trazer. Que de repente um povo redescobriu que era o mesmo povo. Era o povo alemão. E com a força daquela unidade tornaram-se hoje uma das maiores potências mundiais. Porquê? Porque perceberam que, estando unidos, estando em comunhão, seriam muito mais fortes. E quando hoje vais descobrir uma Alemanha, percebes o que este muro, a destruição deste muro fez. Agora pensem comigo, irmãos, se uma nação dividida por 28 anos por uma ideologia se conseguiu voltar a unir, quanto mais nós estamos unidos em Jesus, podemos voltar a unir-nos e a viver em comunhão. O Espírito, o Salvador, o Pai está em nós e nos dá tudo o que nós precisamos para ter esta comunhão. Agora, muita gente levanta muros de que eu sou desta igreja, ou daquela igreja, ou daquela outra. Muita gente cria desconfiança uns com os outros. Alguns acham que os costumes e a liturgia que é importante para trazer unidade à nossa igreja. E claro, nós precisamos de voltar à palavra. Quando lá dizem em Efésios 4, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, até um só batismo, imagina. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, está em todos. Esta imagem de que nós somos um só corpo, que a igreja é formada por um só corpo, todos os que somos salvos pela graça de Jesus. Todos que somos salvos pela graça de Jesus. Uma conferência que aconteceu em 2019 na Alemanha, onde se falava muito acerca da plantação de novas igrejas. Houve um pastor da América Latina que se levantou e disse assim: durante muitos anos os cristãos oraram para que o muro de Berlim fosse derrubado. E o nosso Deus assim fez. Agora temos de orar e agir para que aquilo que nós colocamos para dividir o povo de Deus também caia. Isto não é sermos iguais, é conseguir vivendo sendo diferentes. Se calhar lembrando uma oração de Jesus,
tão significativa quando ele diz: venha o teu reino. É o reino da nossa igreja, do nosso grupo, da nossa denominação, é o reino de Jesus. Quando nós conseguimos ver o reino de Jesus, além da nossa igreja local, nós vamos conseguir ter comunhão. Até com outros que pensam de uma forma muito diferente de nós. Porque o reino é de Deus, não é nosso. E quando nós percebemos que comunhão não é uniformidade, mas é intencionalidade, no propósito, então nós vamos conseguir ir muito mais longe. Aquilo que aparentemente nos afastava, afinal, até somos iguais.